Seja bem-vindo ao canal Bíblia Encantada. Jesus revelou sua identidade antes da criação do mundo, compartilhando mistérios conosco. Entre esses eventos, encontramos relatos nos livros escritos pelos apóstolos. E no livro de Êxodo, palavras de grande significado foram proferidas pela pessoa mais grandiosa que já existiu. Uma expressão poderosa foi declarada quando Deus disse a Moisés: "Eu sou o que sou." E acrescentou: "Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós." Êxodo 3:14. Jesus também afirmou em João 8:58: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou." Ao fazer essa conexão, muitos não compreenderam essa afirmação naquela época. E ainda nos dias atuais, a profundidade dessas palavras permanece um mistério para alguns. Podemos perceber os pulsares do próprio coração de Jesus enquanto ele compartilhava essas palavras. A Bíblia está repleta de magnificências e Jesus nela discorreu sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus, seu Pai, antes mesmo da existência do mundo. João 17. Após essas declarações, Jesus ergueu os olhos aos céus em uma prece dizendo: "Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho também te glorifique, assim como lhe deste poder e autoridade sobre toda a humanidade. Agora glorifica-o para que ele possa conceder vida eterna a todos aqueles que lhe foram dados, para que sejam dele de maneira permanente e eterna." A essência da vida eterna, conforme expressa por Jesus, é conhecer o único Deus verdadeiro e supremo. Da mesma forma, é conhecer Jesus como o Cristo, aquele designado por Deus para esse propósito. Essa compreensão profunda permanece uma chave para a vida eterna, uma conexão permanente com o divino. Nos registros do Gênesis, antes da criação da terra, Deus já existia, e havia uma majestade divina entre Deus e seu Filho. O livro de Gênesis apresenta diversas narrativas sobre a evolução da criação, incluindo a formação do homem e outras criaturas. No entanto, é evidente que Deus não tem seu início nesse relato. Ele já estava presente antes do princípio. Antes mesmo da existência do nosso universo, há uma indicação de algo ou alguém eterno, e a Bíblia esclarece que essa entidade é Deus. As Escrituras revelam isso de maneira consistente em vários versículos ao longo de sua narrativa. Destacando que Deus é incriado e eterno em sua essência, isso significa que ele sempre existiu e continuará existindo. Na narrativa bíblica do Gênesis, observamos o uso de substantivos no plural com o verbo no singular. Pode-se argumentar que isso é gramaticalmente irregular, mas, de acordo com a inspiração divina, torna-se corretamente expressivo. Isso sugere que Deus, em seu espírito genuíno e forma original, frequentemente revela as profundezas do íntimo de uma pessoa. Em 1 João 5:20, encontramos uma afirmação poderosa: "E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Observe que João, um dos apóstolos de Jesus, impregnado do Espírito Santo, escreveu com profundeza sobre a verdadeira identidade divina. Ao longo de toda a sua vida terrena, desde o seu nascimento e a dedicação no templo, até os anos serenos de obediência em Nazaré, Jesus dedicou-se a glorificar o Pai. Sua fé, obediência e árduo trabalho durante seu ministério terreno foram testemunhas constantes desse compromisso. Cada sermão proferido, cada pessoa cega ou doente curada, cada instrução e treinamento aos discípulos, cada confronto com líderes religiosos corruptos, cada resposta a perguntas e até mesmo cada toque amoroso foram expressões concretas desse constante ato de glorificação ao Pai. Deus, o Pai, foi glorificado por meio da vida de Jesus. Mas quem é Jesus? Em Mateus 1:23, a profecia se cumpre: "Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel", que traduzido é Deus conosco. Os judeus esperavam o Messias, mas talvez não compreendessem plenamente que seria o Filho de Deus.
Jesus, no entanto, é Deus manifestado em forma humana. Isso fica evidente em Colossenses 1,16, onde se afirma que nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, visíveis e invisíveis. Ele é a fonte de todo poder e autoridade, pois tudo foi criado por ele e para ele. João, em seus escritos, reforça essa verdade declarando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Assim, Jesus é revelado como a encarnação divina, o Verbo que é Deus e esteve presente desde o início. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria existido. Essa afirmação de Jesus expressa sua divindade, pois somente Javé, o Senhor, poderia honestamente proferir tal oração. Isso é evidenciado ainda mais em Isaías 42:8, onde Deus declara que não compartilha sua glória com mais ninguém. Então, concluímos que ambos são Pai e Filho divinos. Ao considerarmos isso, os comentaristas bíblicos destacam que Jesus tinha um pedido primordial: que o Pai o recebesse de volta à glória que compartilhavam desde antes da fundação do mundo. Essa relação de glória entre Pai e Filho revela a unidade divina e a natureza coeterna de ambos, ao pedir para retornar à sua glória original. Jesus claramente indicou sua pré-existência e igualdade com o Pai, renunciando temporariamente para cumprir sua missão terrena. Este pedido reforça a afirmação de Jesus de que ele e o Pai são verdadeiramente um, como destacado em João 10:30. O Evangelho de João, ao longo de sua narrativa, enfatiza a glória de Jesus. Cuidadosamente, João registrou as diversas maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória. Essa oração específica reflete não apenas os eventos que conduziram à crucificação, mas também a intenção de Jesus em retornar à sua glória original, após cumprir sua missão redentora na terra. Agora o Filho do Homem é glorificado, revela a razão fundamental pela qual Jesus veio ao mundo: para morrer e, posteriormente, ressuscitar dos mortos, realizando assim a expiação substitutiva. Nesse processo, o Filho glorificaria o Pai e o Pai glorificaria o Filho, estabelecendo uma troca mútua de glória. Espírito e carne se unem, não como entidades separadas, mas como a manifestação divina em carne, Emanuel. Cada pensamento, palavra e ação de Jesus é direcionado para a glória de Deus. Ele não ora exclusivamente por si mesmo. Nós sabemos que quem morreu foi Jesus. Mas o que você diz sobre esse texto maravilhoso escrito em Atos 20:28? Lhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Mas aonde Deus sangrou, você sabe. Escreva aí nos comentários: nós sabemos que Jesus sangrou por nós na cruz. Mas nesse versículo, os apóstolos cheios do Espírito Santo falarão ousadamente que Deus derramou seu sangue. Feito semelhante aos homens, ele se tornou completamente humano, mas sem pecado, sendo totalmente Deus e totalmente homem. Neste momento, João soube que era um milagre que Jesus pudesse ocultar sua glória e autoridade enquanto ele andava nesta terra. Jesus é a figura central do livro, e a necessidade de uma revelação mais profunda sobre ele é crucial. Muitos educadores cometem o equívoco de considerar Cristo como um mero personagem em páginas antigas, talvez mais do que um mito, mas ainda uma figura distante do passado, uma entidade histórica que viveu há muito tempo e realizou feitos notáveis para nossa salvação. No entanto, Cristo não é apenas uma realidade do passado, ele é uma presença viva, atual e resplandecente. William Marion Branham, ao compartilhar as mensagens que Deus lhe deu, ressalta a importância de Deus revelar informações sobre Jesus Cristo à humanidade. Essa revelação não é para ser mantida em segredo, mas para ser compartilhada com outros. O livro do Apocalipse, ao contrário de algo escondido, é uma revelação, uma clareza divina de Jesus Cristo e sua deidade e seu amor para conosco. Ele não é apócrifo, não é algo oculto. É um livro de profecia preditiva abordando eventos futuros sobre o livro da vida do Cordeiro.
Você vai ler essa escritura, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Esse o revelou. João 1,18. Nesse versículo, João está descrevendo como Deus foi revelado aos seres humanos através de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Isso implica que, embora Deus seja invisível e transcendente, ele se manifestou de forma tangível através de Jesus Cristo, permitindo que as pessoas o conhecessem e compreendessem melhor sua natureza e vontade. Jesus Cristo é Deus encarnado, ele é o Logos que se desprendeu de Deus, uma manifestação de Deus na forma humana. Além disso, em várias ocasiões, Jesus aceitou a adoração direta, o que na tradição judaica só poderia ser oferecida a Deus. Um exemplo disso é registrado em João 20:28, quando Tomé se dirige a Jesus como meu Senhor e meu Deus. Tomé certa vez lhe perguntou: Senhor, nós não sabemos para onde vais, disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:6-9. Essas escrituras enfatizam apenas a divindade única, o único ser divino. Não existe trindade na Bíblia. Esse nome nem está escrito nela. Foi visto no céu um único trono e um assentado nele. Esse vídeo vai te enriquecer espiritualmente com a revelação que não deve ser esquecida. Pode tocar algo dentro de você, fazendo você reconhecer a verdade. Que Deus o abençoe ao internalizar essa mensagem.